Bom, senhores, acho que de repente era legal a gente se apresentar, né? Eu sou o sócio fundador aqui da BMS, um apaixonado aí pelo direito previdenciário e trabalhista. Queria também falar um pouquinho do Dr. Alfredo, vou passar a palavra para ele, obviamente, mas assim, é uma pessoa que talvez no Brasil mais entenda de fator acidental de prevenção, né? Ele tem uma experiência grande, Alfredo. Fala da sua carreira aí de 15 anos na Receita, né? E depois, doutor Salme, fala da sua experiência também, né? Então, obrigado, Rubens, aí pela atenção e a oportunidade aí de estar falando mais uma vez sobre FAP aí para esse público bacana, né? A primeira vez que eu palestrei dentro da Receita Federal falando sobre seguro acidente de trabalho foi em 2009, né? Numa palestra era nacional sobre seleção de contribuintes, né? E aí eu fui lá para falar sobre seleção de contribuintes para fiscalização de SAT, e desde então eu tenho trabalhado com esse tema, isso 12, 13 anos aí, já trabalhava antes, né? Mas enfim, saí da Receita Federal em 2018 e me juntei aí ao pessoal da BMS, e estamos trabalhando com SAT, com FAP, essa questão toda que é bem complexa, né? Você tem um imposto que depende de distribuição estatística para chegar no valor do imposto, não é para qualquer um enfrentar esse desafio, né? Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Agradeço a atenção, vou deixar aí para o doutor Salme aí se apresentar também. É uma honra estar com vocês. O meu nome é Salmen Ghazali. Eu iniciei a minha vida jurídica em sindicatos de empresas em 1994. E de lá para cá eu tive bastante experiências com as questões empresariais. Fui diretor da FEBRAC, que é a Federação Nacional das Empresas de Asseio e Conservação. Eu fui vice-presidente da FENAVIST, que é a Federação Nacional das Empresas de Segurança, Vigilância e Transporte de Valores. Participei de uma comissão do Ministério da Justiça, que é ligado à Polícia Federal, que julga os recursos administrativos, as multas aplicadas em empresas de segurança, vigilância, transporte de valores. Eu tenho pós-graduação em Direito Constitucional, em Direito Administrativo e Direito Processual Civil. E estou terminando um doutorado em Ciências Sociais e Jurídicas. Eu estou aqui para contribuir com vocês naquilo que for possível. O doutor Alfredo, a gente olha e já percebe que ele é um craque no assunto. Rubens eu conheço desde 2009. Rubens vai fazer 12 anos aí. Você não está. E a Luciana estou conhecendo agora, um prazer estar com vocês aqui, de forma que aquilo que eu puder contribuir, eu vou estar à disposição. É isso aí. Obrigado, gente. Eu queria trazer um cenário, né? O FAP de 2022, ele traz aí insumos dos anos de 2019 e 2020, né? 2020 foi um ano muito atípico, né? O INSS, né, teve uma diminuição gigante dos atendimentos presenciais. A gente teve, acho que em torno de 50% a menos de benefícios, né? Então, a gente tem que tomar bastante atenção, né, nesses dados de 2020, porque a gente teve o contrato de salário suspenso, né? Então, houve uma diminuição de massa salarial. Então, isso vai impactar provavelmente no índice de custo, que o denominador é massa salarial. Um outro fato importante também para a gente trazer e debater, doutor Alfredo, é a questão de a gente ter um segmento econômico, quer dizer, um segmento de empresa, né? A questão da Covid afetar essas empresas, gerando ali benefícios, né, afastamentos, e ela não serem atingidas de forma homogênea, aleatória, essa distribuição.
como o cálculo é relativo, provavelmente isso me leva a crer que pode afetar o índice de frequência, né? Essa é uma questão que eu também queria trazer aqui. Queria também trazer a preocupação do vazio legislativo, né, da Covid ser doença ocupacional, né? Então, a gente vai provavelmente ter esses B31 virando B91. Então, assim, bastante coisa, né, que a gente viu, e assim, todo ano, né, eu e o Dr. Alfredo, a gente acaba fazendo essas conversas. O ano passado, 2021, né, o Dr. Alfredo, a gente pegou muita coisa de massa salarial, né, o Alfredo começou o E-Social, que a base dos anos era 18, 19, né? Então, 18, na extração de informações ali em função da Previdência Social, né, a gente viu ali várias situações de não conformidade. Então, assim, é um prato cheio, né? Tem muita coisa para falar sobre isso, até porque o FAP, né, pode dobrar ali o custeio dos benefícios decorrentes do risco ambiental do trabalho, né? Então, é bem importante a gente olhar isso com lupa. Então, doutor Alfredo, a bola está contigo. Então, pessoal, vamos só dar aquela nivelada inicial, né? O imposto, o tributo seguro acidente de trabalho, também conhecido como SAT, RAT ou GILRAT, ele é uma equação que tem dois fatores, uma alíquota base de 1, 2 ou 3% incidente sobre a folha de pagamento, e esse famoso FAP, Fator Acidental de Prevenção, que é um índice de acidentes que leva em conta 2 anos de acidentalidade da sua empresa, ou seja, os 2 anos anteriores ao cálculo, né, para chegar e comparar essa sua empresa ou as filiais da sua empresa com as outras do mesmo segmento. Então, como o cálculo está sendo realizado em 2021 para aplicar em 2022, ele vai buscar as informações de acidentes e de massa salarial e de número de vínculos dos anos de 2019 e 2020. Tá? O que é importante? Então, vamos lá. Quanto maior a massa salarial e quanto maior a média de vínculo, menor é o FAP, porque dilui a acidentalidade, né? E quanto maior o número de ocorrências, maior vai ser o FAP. Então, é uma equação, né? Uma divisão. E esse FAP sendo alto, ele vai multiplicar ali a base do SAT e vai aumentar o seu imposto. Então, você tinha uma base de cálculo, ia aplicar um imposto que, se não existisse o FAP, era 1, 2 ou 3%. Você pode, se controlar bem essa acidentalidade, ter uma diminuição, por exemplo, no teu 3%, virar 2,90, 2,50, 1,80, ou você pode ter uma elevação, se a tua acidentalidade está alta em comparação com as outras empresas do seu segmento, você pode pagar 3,5, 4, 4,5, 5 e por aí vai. Tá? Então, esse FAP, quando tem muito acidente, ele vai elevar a alíquota do seu tributo. Tudo bem. Então, o que a gente precisa olhar numa contestação de FAP? Por que a gente está conversando nessa época? Então, vamos lá. Todo ano, em setembro, dia 30, e hoje foi assim, hoje de manhã, né, com meus grandes amigos Rubens e Luciana, que a gente troca muitas mensagens todo dia. A primeira mensagem do dia foi uma foto que eu mandei mostrando que já tinha entrado o FAP 2022, já estava possível consultar o FAP do 2022 dos nossos clientes. Então, agora a gente já pode preparar as contestações, baixar as informações, pedir o feedback das empresas sobre aquilo que a gente precisa saber, etc. E o prazo para se contestar vai de 1º a 30 de novembro. Tá? Raramente vai ser diferente disso. Teve ano que foi divulgado dia 27, em vez de ser 30 de setembro. Teve ano que prorrogaram até 15 de dezembro a contestação, mas é muito raro acontecer. O padrão é esse que a gente passou aqui agora. E aí, quanto mais erros a gente encontrar, a tendência é que a gente consiga diminuir mais o FAP da sua empresa. Tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Ou descobrir
que a Previdência, né, no cálculo, errou para baixo a massa salarial e a média de vínculo, ou descobrir que a Previdência colocou algum benefício indevido, né, que não deveria ter entrado por uma série de motivos, e aí depois a gente vai aprofundar um pouco mais. E aí você vai estar mexendo na parte de cima ou na parte de baixo da equação, e o resultado fica mais favorável para a empresa. Baixou o FAP, baixa a alíquota automaticamente, e quando for julgado você tem a sua economia. Então, o Rubens estava mencionando aqui a questão da diminuição da massa salarial. Então, muitas empresas, né, naquele início de Covid, elas tiveram aquela questão de suspensão de contrato, etc., não diminuiu a média de vínculo, o empregado continuava vinculado, mas a massa salarial foi lá embaixo, né? Então, se você tinha ou teve um benefício de custo alto, ele vai diluir menos, porque a massa salarial está menor. Então, isso tende a subir o FAP. Por outro lado, o Rubens mencionou menos afastamento. Talvez, né? Porque teve toda aquela discussão de se a Covid seria ou não seria considerada doença ocupacional. No final das contas, disseram que mas que não é. Então, vamos lá, veio uma MP dizendo que não. Veio uma MP dizendo que não era. Aí foi no Supremo, o Supremo falou que aquela MP não valia. Então, é doença ocupacional? Não, não é. O que vale é a regra que existe, é que para ser doença ocupacional, tem que se provar que foi doença ocupacional. Tem que ter nexo causal, né, Alfredo? Com o trabalho, né? Presumido ou não. O problema é que quando o servidor público, no caso, o médico perito, fizer o nexo técnico e disser que foi doença ocupacional, vai caber à empresa esse ônus dessa prova de dizer, olha, esse cara aqui ele foi numa festinha no final de semana, numa boate, tinha 80 pessoas lá pulando e se abraçando, ele pegou Covid nessa boate, não foi na empresa, né? Então, esse que é o complicado de reverter esse tipo de questão e de provar tudo isso. Logicamente que você não vai provar isso, não vai trazer a prova disso para dentro da contestação do FAP, porque não é o momento. A hora de provar é quando foi concedido o benefício como acidentário não previdenciário, e aí você pode fazer a contestação no INSS, contestação do nexo técnico. Se esse benefício está corretamente contestado lá no INSS, aguardando o julgamento, aí sim, na contestação do FAP, você vai pedir que fique suspenso ou que ele não seja levado em conta no cálculo, aguardando o resultado desse julgamento, uma possível conversão de B91 para B31, se você tiver êxito no seu julgamento. Tá? Mas isso é apenas um dos detalhes. O que a gente já pôde perceber de diferente neste FAP em relação a FAPs anteriores, né? Então, nas primeiras análises, a gente viu que teve um gap na concessão de benefícios, que é do final de fevereiro ao início de outubro. A gente não vê benefícios, que foi lógico, né? Aquela arrancada da pandemia. O boom da pandemia, agências do INSS fechadas, ninguém conseguindo ser periciado, muita gente trabalhando à distância e tal, ou não trabalhando no INSS. Então, a gente já viu em grandes clientes, com uma grande quantidade de acidentes, de massa de empregados e tal, milhares, que tem um gap, que do final de fevereiro, comecinho de março, até o início de outubro, não tem data de despacho de benefício nesse período. Alfredo, então me parece que o que você está trazendo para a gente é que talvez mais empresas, por não ter nem CAT de benefício, né, CAT de óbito, né, nem benefício, vão ter mais meio, mais CNPJs com meio, e quem tiver benefício vai ter um FAP mais majorado, né? Vai ter um FAP maior, né? Um FAP majorado. É isso ou não?
Pode ser, né? Então, vamos lá. Supondo que menos gente teve benefício, e não é necessariamente isso, o que a gente está dizendo é que muitas vezes concentrou-se no final do ano essa Entendi. concessão de benefício, né? Uhum. E, às vezes, muito benefício, quem sabe, que era para ter sido concedido em 2020, pode ter sido concedido em 2021, a data de despacho. Né? Então, vai sobrecarregar o FAP 2023, quem sabe, por conta desse provavelmente, eu acho que o FAP de 23, que eu acho que talvez seja até muito mais preocupante que o FAP de 2022, né? Agora... Porque 2020 foram 50% a menos de benefícios concedidos, Alfredo. Agora, olha a problemática que a gente tem aí também. Tá? Lógico, menos gente se acidentou no ano também. Lógico, o pessoal estava em casa, né? Não estava, às vezes, no ambiente... É verdade, home office, né? Home office e tal, se afastando menos. Até aqueles afastamentos meio complicados, que a pessoa queria dar um jeito de ficar, o cara já está em casa. O que ele vai fazer? Né? Ele não vai brigar para ficar em casa? Ele já está em casa, não tem, né? Enfim... Agora, vamos lá. O que a gente tem também? Como é que se trabalha uma contestação de FAP? Eu posso abrir o FAP de 2022 da empresa e fazer a contestação? Eu não posso. Sabe por quê? Porque eu tenho que ver se, por exemplo, no FAP de 2021, teve algum benefício que foi concedido até uma data X. Esse benefício não participou do FAP 2022, e aí teve um outro benefício contíguo, ou seja, emendado nele, que demorou a ser concedido por conta da pandemia, tá? E que deveria ser uma prorrogação daquele primeiro benefício, mas foi concedido com outro número de benefícios. O que a gente tem aí? A gente tem uma duplicidade, foi duplicada a frequência e a gravidade. Tá? Deveria ser uma prorrogação, não deveria ser um novo benefício. Só que depois, naquela confusão toda, deu esse espaço todo, o cara foi lá, conseguiu a perícia, o médico jogou lá outro número de benefício, em vez de prorrogar o primeiro. Esse ano talvez isso ocorra bastante, né, Alfredo? Isso ocorre muito. Seja uma coisa importante para todo mundo prestar atenção, né? Então, assim, não basta você olhar, isso ocorre dentro, você consegue, em muitos casos, identificar dentro do FAP 2022, o primeiro e o segundo. E é o jeito mais fácil de identificar. Um terminou 2 de abril, o outro começou 3 de abril. O cara não retornou, foi uma prorrogação. Né? Agora, e quando o primeiro benefício não está no FAP 2022, só está no FAP 2021. Então, você tem que ter obrigação de olhar. Obrigação quer dizer, né? A obrigação é nossa de que nós trabalhamos com isso, de achar e ver essa questão. O pessoal, por exemplo, que migrou para o e-social, tá? Não na primeira leva. Então, o que aconteceu? Aquela primeira leva do e-social, que foi agosto de 2018, as empresas muito grandes, né? A gente viu que deu muito erro de massa salarial e média de vínculos naquele segundo semestre de 2018. O que a gente está esperando encontrar? As empresas um pouco menores, empresas médias, que não são da primeira turma do e-social, que entraram ali em abril de 2019, que a gente já viu alguns erros Boa desses. Dica, Alfredo. Boa dica. Né? A gente já viu alguns erros desses no ano passado, a gente vai ver de novo esse ano em 2022. Erros de massa salarial e média de vínculo de quem é da segunda turma do e-social. Tá? Então, assim, são questões que só a repetição vão nos levar a identificar, sabe? Nem vou falar aqui, não vou falar, na verdade, né? Mas, assim, um dos coringões da contestação do FAP, acidente de trajeto, né? Quanto mais a gente mexe, e isso não melhora nunca. Não melhora nunca, é impressionante. A gente vai... E tem uma coisa que a gente também tem conseguido perceber, que é o quê? Ao longo do tempo, quando você olha o FAP de 2016, 2017, quase todos os benefícios tinham uma CAT vinculada nele. Né?
e a partir de 18 foi reduzindo. Hoje você olha uma lista de 100 benefícios de uma empresa, tem 2 com CAT vinculado. Então, a empresa faz a CAT não é vinculada corretamente ao benefício, e aí esse benefício fica solto. Na época, ainda duplicava a frequência, normalmente o pessoal se tocava de recorrer. Hoje, como não duplica a frequência, às vezes você não sabe. Só que aquela CAT, muitas vezes, era uma CAT de trajeto. E aí ela ia desclassificar esse benefício para participar do FAP, porque benefício oriundo de acidente de trajeto não pode entrar no FAP de 2018. Só que ele não está vinculado na CAT de trajeto, então ele entrou no FAP. Isso aí é uma grandeza que a gente encontra em contestação. Tá? E aí eu vou falar para vocês, eu não sei se tem muita gente do segmento industrial aí assistindo, onde a gente tem visto, está pegando mais esse problema, segmento industrial, mas tem em outros segmentos também, tá? Segmento de prestação de serviço tem, comércio um pouco menos, mas que é uma indústria que está se criando, que é a de concessão judicial de benefícios acidentários. Como é que funciona um benefício acidentário concedido judicialmente? Não Alfredo, desculpa até te interromper, já teve uma pergunta aqui, se o B91, B94 concedido judicialmente, se poderia se contestar isso, quer dizer, é uma dúvida de alguém que está participando. Como você está falando, isso é um tema importante, só para você ajudar aqui. Que bom que o pessoal está bem ligado no que está acontecendo com o FAP, tá? E vamos lá. Essa questão da concessão de benefícios de forma judicial, ela está virando quase que uma praga, porque, assim, grandes clientes nossos lá da BMS, do ramo industrial, a gente vem acompanhando o histórico, tá? Empresas grandes, multinacionais, empresas listadas na Bolsa e tal, ela tinha, em 2015, um B94. Ela tinha, em 2016, 2 ou 3 B94, em 2017, 8. E, olha, hoje, sem exagero, ela vai estar com 45, 48 B94. Desses, 45, 48 judiciais. Tá? No máximo, um concedido de forma administrativa. Tá? E como é que funciona essa concessão de benefício? Eu vou chegar lá na contestação, tá? Mas eu tenho que contar a história para fazer sentido. Claro, vamos lá. Então, assim, não é, por mais que as ações contra o INSS normalmente sejam na Justiça Federal, as ações acidentárias são competência da Justiça Estadual. Tá? Então, o segurado vai entrar contra a autarquia INSS na Justiça Estadual. Tudo bem. E aí, como é que funciona? A empresa não pode pedir para participar do processo para se defender? Não pode. Tem jurisprudência do STJ que a empresa não pode pedir para chegar lá. Olha, mas aqui sabe, Alfredo. Oi? Às vezes a empresa nem sabe que tem essa discussão judicial. Mas se ela souber e quiser participar, ela também não pode. Tá? E aí o processo foi correndo, INSS contra o empregado. Então, veja a situação de início. Tá? A empresa, lá no final, ela vai ser punida por um acidente ou um benefício que, desde o começo, o INSS achava que não era culpa da empresa, porque não concedeu. Eita. Entendeu? O INSS não concedeu o benefício, ou concedeu de forma previdenciária. E aí a pessoa foi na justiça para buscar ou o benefício ou a conversão para a forma acidentária. Então, desde sempre, o INSS entendeu que não era culpa da empresa ou que o cara não tinha causa para receber o benefício. E aí continuou a ação, o juiz concedeu, o segundo grau, o desembargador concedeu. O que vai acontecer? A Previdência vai jogar esse benefício no FAP da empresa. Tá? Então, para começar, a gente tem uma violação ao Código de Processo Civil, ao CPC, né? Que diz que a sentença só faz coisa julgada entre as partes. Né? E a empresa não foi parte no processo.
como é que ela vai ser punida por um processo que ela não foi parte? Então, começa a confusão aí. Me permita um parênteses. Existe também uma violação constitucional, né, do devido processo legal. O nosso Código de Processo Civil diz que para você contestar ou para você propor uma ação ou para recorrer, você tem que ter interesse e legitimidade. E pela ótica da Constituição e do próprio Código de Processo Civil, a empresa tem interesse e tem legitimidade inquestionável. Ela tem interesse porque ela vai ser punida, eventualmente ela vai ser punida, e ela tem legitimidade, porque se ela vai ser punida, se ela vai sofrer um prejuízo, né, ela tem aí a legitimidade inquestionável, né, de participar do processo e produzir a sua defesa. Perfeito, doutor Salme, eu concordo totalmente contigo, e o STJ diz que a empresa não pode participar, né? Então, a gente fica com essa celeuma aí para resolver. Mas, continuando, né? Então, caso geral veio da via judicial, a gente vai discutir, ponto, porque a gente acha que está errado, não pode ir para a empresa sem ela ter uma chance de se defender. Agora, fora isso, o que a gente encontra? A gente encontra acidente de trajeto que veio da via judicial. É muito mais comum encontrar erro de benefício que era de outra empresa. Então, vamos lá. Em 2014, o cara sofreu um acidente na padaria do Zeca. Tá? E hoje ele trabalha na lojinha do João. Hoje ele ganhou o bendito B94 dele lá. Esse B94, ele vai para a lojinha do João, ele não vai para a padaria do Zeca. Mas está escrito no processo que o acidente foi na padaria do Zeca. O INSS lá, a Previdência, vão pegar o atual empregador, o último empregador, e vão jogar esse benefício em cima do último Isso empregador. Ocorre muito, né, Alfredo? Tem que essa data de despacho do benefício, né? Às vezes ela fica, o funcionário ele é demitido, né? E mesmo fora dos 2 anos, direto você encontra isso, né? Mas espera que ainda vai ficar pior, tá? O doutor Salme vai dar um você vai assustar todo mundo. Cara. O pessoal vai embora da live. O doutor Salme vai dar um pulo na cadeira agora. Um pulo na cadeira agora. Eu vou contar a história do FAP para vocês e vai fazer sentido. Peraí, mas já não contou a história do FAP? Vai fazer sentido. FAP é uma lei de 2003, Lei 10.666, tá? Ele só entrou em vigor em 2010. Mas a lei não é toda sobre o FAP, é só o artigo 10, e ela bota algumas premissas, e dentre elas que tinha que ser regulamentado por decreto, só ia valer depois de regulamentar por decreto. Decreto 6042, lá de 2007, que foi a primeira regulamentação, né? E o 6957, que fez ele valer a partir de 2010, ele diz o seguinte, que na primeira versão do FAP, lá de 2010, só iria pegar, não ia pegar os acidentes, o normal seria 2007, 2008, cheio, né? Calcular em 9 para ficar em 10. Mas o que ele fez? Ele falou, é só a partir de 1º de abril de 2007 até 2008. Por que ele fez esse corte em 1º de abril de 2007? Porque a própria administração entendia que antes de 1º de abril de 2007, que é quando vigorou o 6042, você não tinha regulamentado o FAP, então não podia retroagir para antes disso. Você não pode pegar um acidente numa época que, vamos lá, o FAP foi criado para reduzir acidentes. Você vai reduzir um acidente que já aconteceu? Não faz sentido, né, doutor Salme? E aí, agora que vem o arrepio, que são os que nós chamamos de acidentes pré-FAP. Tá? São acidentes oriundos de ação judicial, onde o acidente ocorreu em 2006, 2005, a gente já pegou 1998 e tal, e aí veio esse caso arrepiou, né, Alfredo? Aí veio uma ação esse não estava nem na cabeça de ninguém, né? Em 1998 o pessoal não pensava nem em FAP ainda. Né? Então, assim, não era nem formado em 98, cara. Eu formei em 98. Mas, assim, você imaginar que um regramento tributário
vai retroagir para pegar um elemento que vai te gerar um fato gerador, uma parte da alíquota, antes de existir a lei que o criou, antes de existir o decreto que o regulamentou. Então, assim, o FAP é para reduzir acidente, vai reduzir um acidente que já aconteceu. Sabe? E a gente tem pego muito isso. Não é difícil pegar, tá? Porque a gente sabe que as ações duram e, às vezes, é o seguinte, o cara sofreu um acidente lá atrás, aí pegou um auxílio-doença, aí depois pegou um auxílio-acidente, voltou a trabalhar com uma incapacidade parcial e tal, papapá, aí ele entra com outra ação 15 anos depois para pedir aposentadoria por invalidez. Qual é a origem da invalidez? É aquele acidente lá de 2002. Né? Não foi um outro acidente, não foi outra doença, é o acidente de 2002. E o FAP podia prevenir o acidente de 2002? Não podia, porque ele não existia. Então, assim, quando você vai se aprofundar nesses processos judiciais, e nós tentamos baixar todos os processos judiciais de concessão de benefício que estão envolvidos no FAP, você vai encontrando essas coisas. Você encontra, inclusive, e olha, outro arrepio, mais um pulo. Agora o doutor Salmer vai dar um pulo da cadeira aqui, ele não vai acreditar que existe isso. Tá? O que a gente falou? Competência da Justiça Estadual, né? Ação acidentária. Aí, o juiz de primeira instância, ele fala, olha, não foi acidente de trabalho, ele pode estar até incapacitado, mas não foi, então não vou conceder, porque essa competência não é minha, a competência é da Justiça Federal, ele que vai pedir na Justiça Federal. Aí faz o recurso, a apelação, só para o TJ, Tribunal de Justiça, e aí o desembargador, realmente não é. Mas dada a pobreza, dada a situação, dado não sei o quê, eu concedo o benefício acidentário. Ele reconhece que não teve nada de acidentário na situação, que era uma doença congênita, que o cara estava jogando bola no final de semana, algo que o valha. Ele não tem nem competência para conceder aquele benefício, só que quem é que consegue reverter essa decisão depois, e o INSS nem quer, né? Deixa eu jogar contra o contribuinte. Não é mais fácil, né? Eu não vou tentar reverter, eu vou levar isso para o STJ, não vai subir, vai ser uma dor de cabeça, depois tem que pagar uma sucumbência maior ainda. Não, deixa botar o benefício lá para o cidadão como acidentário, tá? E joga a conta para o contribuinte. Só que no processo está escrito que não foi acidentário, está reconhecido, ou seja, não tem nem como tentar explicar isso. Eu até quero ouvir um pouquinho do doutor Salmer sobre isso, porque essa é a dureza, e a gente já viu muito isso aí, tá? Perfeitamente. Doutor Alfredo, a iniciativa privada, ela já vem desacreditando um pouquinho do Poder Judiciário, né? Essas questões, nessa hipótese que foi falada aí, a sentença ela é completamente nula por incompetência, pura e simples, né? Ela reconhece que não foi um acidente de trabalho. Automaticamente, esse reconhecimento já desloca a competência por si só. No momento em que ele reconhece que não foi um acidente de trabalho, automaticamente já está deslocando a competência. Teria que ser objeto de recurso especial, né? Levar o processo para o Superior Tribunal de Justiça, discutir, saber recorrer, porque da mesma forma que eu acredito que essa contestação é vinculada, essa contestação do FAP, né? Ela deve ter os fundamentos vinculados, senão ela nem será conhecida, né? Esse recurso. Também o recurso, o STJ também, o recurso especial tem todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Então, é complicado para subir com esse recurso, o desembargador dizendo que concede, né? E antes ele reconhecendo que ele não é competente para aquela matéria de forma indireta. Então, realmente é um balaio processual em que as empresas que serão, ao final, prejudicadas, né? Elas têm que se organizar e levar essas questões para cima, e eu acredito que uma questão como essa chega facilmente ao Supremo Tribunal Federal.
Eu estou vendo uma colocação muito interessante da Aline Pedroso de Oliveira, que ela perguntou, nesse caso de pré-FAP, não cabe contestação na esfera judicial? Eu vou dizer que eu acho que, inclusive, cabe na esfera administrativa. Tenha sido uma desatenção, muitas vezes, um caso desse do pré-FAP ter entrado. Por quê? Desde as primeiras resoluções que regeram o FAP, tá? Não podia entrar nada antes de abril de 2007. Então, quando a gente já usou esse argumento em algumas contestações, só como bem sabem, né, demora bastante esse julgamento, então a gente não tem retorno ainda. Mas, ao meu entender, eu acredito que se pegar um julgador administrativo cioso dos deveres dele, ele vai aceitar o argumento de que o benefício, o acidente, enfim, que causou aquele benefício, ele é anterior à existência do FAP e, portanto, não poderia estar compondo o FAP. Mas, logicamente, que em se tendo uma derrota na esfera administrativa, eu não vejo como você não ganhar isso na esfera judicial, tá? Porque é muito flagrante a ilegalidade e inconstitucionalidade de você ter um benefício desses pré-FAP compondo o teu FAP. Tá? Alfredo, o que você acha do mandato de segurança em função da demora do julgamento por parte do Conselho da Recurso da Previdência Social? Então, a gente tem obtido essa segurança, inclusive, agora, 20 de outubro, vamos estar aproveitando o crédito para um cliente nosso, aí, um supermercado bem grande, uma rede de supermercado com 12, 15 mil funcionários, né? Empregados, né? Mas que conseguimos o julgamento, saiu agora nesse último lote, né? De 16, 17, 18, 19 e 20. Tá? Como é que foi esse último lote? Interessante dizer, né? Agora, no dia 16 de setembro, foi publicado em Diário Oficial da União o julgamento de mais ou menos 300 empresas de 2016 e umas 800 filiais, porque olha só a confusão. 16 já era por estabelecimento, mas a contestação ainda era por empresa. Então, aí o julgamento sai para a empresa toda de uma vez, né? Então, foram mais 300 empresas que não dá para saber quantos estabelecimentos envolvia. 2017, eu acho que saiu em torno de 600, 800 estabelecimentos, o julgamento agora no dia 16, e saiu 18, 19 e 20, umas pouquinhas empresas, todas elas que foram resultados de mandado de segurança. A maioria foi nosso, mas alguns outros colegas devem ter conseguido também esse julgamento. A gente sabe, vamos lá, imagina, 2016, saiu o julgamento, você teve êxito, vai ser uma dor de cabeça sem tamanho aproveitar esse crédito. Sabe por quê? Porque já tem mais de 5 anos a competência, então você não consegue nem fazer um decompte normal para aproveitar esse crédito. Vai ter que pedir processo na Receita Federal. Bom, a BMS sabe muito bem fazer esse trabalho, mas você imagina mais de 5 anos para o julgamento administrativo. E mais, né? Agora nos abre a oportunidade de iniciar do zero uma ação judicial. Mas espera aí, esse início de 2016 já não prescreveu? Não prescreveu porque estava suspenso pela contestação. Então, agora que foi julgada a contestação, nós vamos pegar o que sobrou, que a gente entende que o fisco, que a União não julgou corretamente, outras oportunidades, enfim, que o FAP é um aprendizado contínuo, né? Então, cada cliente grande, novo, a gente aprende muita coisa e vai aplicando para os demais. Então, uma contestação que a gente fez em 16 ou 17 ou 18, hoje ela é muito melhor, porque ela é oriunda de um aprendizado contínuo, onde a gente está verificando muito mais temas cada vez, né? E aí, hoje, a gente vai pegar esse cliente que teve o FAP 2016 julgado e vamos iniciar uma ação judicial. Esse é um novo produto, né, Alfredo? Eu até queria deixar isso claro, porque, na verdade, assim, contestação do FAP
não é gestão do FAP, né? Hoje o que a gente aplica na BMS é gestão do FAP. Então, a gente faz a contestação como parte de um processo de gestão do FAP. Então, o doutor Alfredo está querendo trazer a oportunidade, né? A gente olha com lupa, na verdade, a revisão dos insumos dos últimos 5 anos, né, doutor Alfredo? E aí, como a gente já perdeu a esfera administrativa, esse caso, obviamente, a gente faz judicial. É isso aí. Então, aqui tem uma pergunta sobre contestação do B92. Tá? Então, como você contesta um B92 sem ser na condição de concessão pela via judicial? Bom, o B92, além disso, ele pode ser oriundo de acidente de trajeto, também dá para contestar, logicamente. Né? Agora, se ele é um benefício que foi realmente oriundo de acidente de trabalho, foi concedido para um empregado que é da empresa realmente, etc., sim, não tem como contestar todos os benefícios. É possível contestar tudo. Algum benefício aconteceu, algum acidente aconteceu. A gente faz esse estudo, né, esse aprofundamento, né, e procura o máximo possível de benefícios tentar contestar. Logicamente, se a empresa tiver um fundamento muito grande que não foi aceito na esfera administrativa, a gente pode primeiro tentar converter judicialmente junto ao INSS, né, junto à Justiça, mas a concessão, a forma de concessão pelo INSS, para depois discutir numa outra ação a exclusão dele do FAP. Então, vamos lá. Você tem todas as provas do mundo que o cara estava andando de bicicleta com os amigos no sábado e se estabacou, caiu morro abaixo lá e, bem, se estragou bem o empregado. E aí concederam como benefício acidentário, né? Oriundo de acidente de trabalho ou doença ocupacional. E aí você fez a sua contestação com todos os elementos do mundo e o INSS se negou. Bom, você pode juntar todas essas provas e pedir na justiça essa mudança, essa conversão. Né? Agora, se você levar essa discussão direto para a exclusão do FAP, é muito pouco provável que você consiga, tá? Porque ele está concedido como um acidente de trabalho. Então, você teria que, primeiro, convertê-lo ou ter uma decisão judicial que te dissesse, olha, realmente você tem razão, não foi oriundo de acidente de trabalho. Porque o trajeto é diferente. Você não está dizendo que não foi acidente de trabalho. Ele é um acidente de trabalho. Tudo bem, ele é. A origem é trajeto, e trajeto, apesar de ser acidente de trabalho, não compõe o fato. Entra no cálculo, né? Parabéns, então, isso é uma visão bem importante. Parabéns, isso é um negócio bem importante, Alfredo. Colocação, né, que não deixa de ser acidente de trabalho, né? O problema é que não entra no FAP, né? É isso aí. Eu acho que a gente está há 43 minutos aqui. Esse tema é interminável porque a gente ama muito, né? Eu acho que está no sangue aí do Alfredo, meu, da Luciana, né? O seguro de acidente de trabalho, né? O fator acidental de prevenção. Então, contextualizando, né? É uma preocupação porque pode dobrar o custeio ali dos benefícios uma questão ali dos riscos ambientais do trabalho, né? A gente não pode esquecer de dizer que a BMS ela faz a contestação no êxito, né? E até porque a gente desconfia muito de quem faz no Prolabore, porque eles vão contestar coisa que não precisa ou que não ajuda a empresa, né? Só para apresentar a contestação e dizer que fez. Então, a gente já examinou vários casos onde havia numa empresa contestação de índice 0,5, né? Então, isso aí é até uma maldade. Vergonha isso, né? Uma maldade. É uma vergonha. Isso. E mais, a gente entende do FAP ao ponto de saber se determinada contestação vai ou não vai ter um reflexo no FAP da empresa, um reflexo que seja coerente, que vale a pena. Então, vamos lá. Eu estou analisando o FAP da empresa,
E aí a gente percebeu que no mês de julho de 2019, em vez de constar 200 vínculos, tinha 190. Qual é o impacto que esses 10 vínculos vão dar no FAP da empresa? Vai baixar de 1,1817 para 1,1816. O que isso vai gerar de dinheiro? Isso vai gerar R$300 para a empresa. Nós não vamos fazer essa contestação. Todo mundo vai perder tempo e dinheiro, né? Não adianta. Então, a gente quer que a empresa tenha um resultado concreto, que vale a pena, que reduza realmente o tributo que a empresa está sujeita. E essa expertise nossa, né, não é só para... A gente atende empresa, né, Alfredo, mas eu acho que de 2, 3 anos para cá, a gente tem atuado muito como assistente técnico dos maiores escritórios de advocacia quando o assunto, né, o tema é fator acidentário de prevenção e seguro e acidente de trabalho, né? Então, a gente tem atendido muitos escritórios, né, em demandas judiciais, né, fazendo perícia ali, levantamentos, né, dos cálculos, né, doutor Alfredo? É isso aí, Rubens. Doutor Alfredo, o ato de interpor um recurso administrativo, ou a contestação aí, no caso, ela interrompe ou ela suspende o prazo prescricional com relação àquela questão, e se a interposição ou a impetração de uma ação judicial, se ela faz perder ali aquela questão administrativa que está sendo discutida lá na contestação. Gostaria de saber dessa... Essa é uma pergunta muito técnica e muito boa, tá? Então, depende, tem vários fatores envolvidos. Vamos lá, a gente trabalhou muito forte um tema aí nos anos anteriores, que era a individualização do índice FAP para os anos anteriores a 2016. Tá? Então, o FAP ele era calculado por empresa até 2015 e por filial, por estabelecimento, a partir de 2016. E aí, o que a gente fez para várias empresas? Elas tinham uma contestação lá, vamos dizer, 2012, 13, 14, 15. A gente pediu judicialmente, a gente fez vários trabalhos administrativos, porque é um tema que já contava com súmula do STJ, né? Mas algumas empresas, como a gente bem sabe, preferem lidar com a via judicial. A gente pedia a individualização do índice FAP por estabelecimento para aqueles anos anteriores a 2016. E isso não mexia com a contestação administrativa. A contestação continuava lá discutindo se aquele B92 estava certo, se a CAT, na época que entrava a CAT, estava certo, se a massa salarial estava certa, estava errada, etc. Então, a ação judicial ocorreu, o índice foi recalculado, foi fornecido dentro do FAP-Web por estabelecimento e depois foi feito o julgamento administrativo e aí os benefícios não foram excluídos da empresa, eles foram excluídos de cada filial, né? Porque ele já estava individualizado por filial. Então, tem temas que você pode discutir judicialmente sem ferir necessariamente, né, a questão do processo administrativo. Lógico, se você está discutindo que você conseguiu converter um benefício B91 para B31 na sua contestação e você faz uma ação judicial para excluir esse benefício do FAP, você desistiu da contestação, né? Você abriu mão da esfera administrativa. Então, por isso que a gente diz que depende, caso a caso, tem muitas variáveis para se cruzar aí para a gente ver quando que perderia e quando não perderia esse efeito suspensivo. E é importante não deixar para a última hora, né, Alfredo? O sistema ele fica bem estável, né? Às vezes até eu conheço casos de empresas que não conseguiram fazer a contestação porque deixaram para o último dia, né? No ano passado a gente sofreu aí com o FAP-Web fora do ar, né? Bom, senhores, olha, para finalizar, né, eu queria dizer que o fator acidentário de prevenção, né, a questão da contestação, ela é parte do processo. A BMS tem um laboratório, né, que é um ecossistema colaborativo,
que traz aí a inovação tecnológica para automatizar os processos e também os produtos. Então, a gente tem um software de gestão de afastados, que é exatamente para cuidar, né, do início lá da causa do FAP, né, que a gente tem uma economia na folha de pagamento, a gente usa Manad, a gente usa o e-social e ali as informações de benefícios da Previdência, todo dia, né, quer dizer, 24 horas, tudo online. Tem o pilar, que é o pilar tributário, né, que a gente vai lá fazer a contestação da NTEP, e tem o pilar plano de saúde, que depois da despesa de folha de pagamento é a segunda despesa lá da área de recursos humanos, né? A gente faz a renovação do plano de saúde por custo e frequência. E a BMS ela tem um software que carrega 20 anos, através de lei de acesso à informação, de todos os benefícios que ocorreram no país nos últimos 20 anos, e eu consigo determinar qual é o grupamento de CID que vai ocorrer na exposição daquele trabalhador naquele ambiente de trabalho, né? Então, a gente faz ações preventivas junto com a área de saúde ocupacional da empresa, a área de saúde e segurança ocupacional da empresa, exatamente para cuidar do início do FAP, né? Então, fazendo um resumo geral, a gente tem que fazer a gestão do FAP, que é a questão da gestão dos afastados, com esses 3 pilares de economia, né? Folha de pagamento, menos FGTS, menos hora extra, menos VT/VR. Eu pego funcionário recebendo benefício, estando na folha de pagamento, sabe? Eu pego uma empresa que não entende do cálculo do FAP, faz a contestação do NTEP, mas não faz mandado de segurança. Então, chega lá em março, extrai-se os dados ali da Previdência Social, chega no final do ano, obviamente, como tudo é demorado, se demora-se anos para ajudar aquela contestação do NTEP, então aquele benefício vai entrar ali no cálculo do FAP, né? Então, tem que se entender esses 3 pilares. E a questão do plano de saúde, né? Também uma situação importante, porque o funcionário vai usar mais o plano de saúde. Então, vai majorar esses 3 pilares, né? A gente tem como fazer a revisão do FAP nos últimos 5 anos e é super importante, né, primordial, fazer essa avaliação, né? Não é contestar por contestar, como o doutor Alfredo falou. Por isso que a gente gosta de trabalhar no ganha-ganha, né? Para a gente também respeitar aí, né? Fazer as coisas de forma que agregue, né? Então, fazer a contestação do FAP anual. Eu não sei se vocês querem agradecer a participação de todos, é quase 8 horas da noite, né? Obrigado, doutor Alfredo, salve e saudade, sempre vou dar um pulinho aí em Cuiabá para dar um abraço no amigo. E em breve, doutor Alfredo, Luciana, minha sócia também. Agradeço. Qualquer coisa. Obrigada, boa noite. Boa noite, agradeço todo mundo aí, boa noite. Parabéns. Eu acho que a consideração, Alfredo, que estão aqui, para fazer uma análise, o que a gente precisa... Só para falar que tem algumas perguntas aqui que eu estou vendo que eu vou responder por e-mail para as pessoas que perguntaram, tá? Luciano, eu só queria deixar claro que para fazer a análise, né, doutor Alfredo, me corrija se eu estou enganado, a gente só precisa do acesso ao FAP Web, que é um site consultivo, né? A gente não precisa de documentação, GFIP, essas coisas todas, né? É isso aí, Rubens. É isso aí, importante lembrar. Muito obrigada, então, Rubens. Obrigada, Alfredo. Obrigada, Salve. Um abraço para vocês aí. Tchau, tchau. Tudo de bom, gente.